Fala galera, beleza? Estamos de volta depois de muito tempo. Aqui estamos de volta no Cheiroso FC com mais um vídeo e, como você viu aí embaixo no título do vídeo, o Fluminense está de volta a Libertadores depois de 8 anos. Desde 2013 o Fluminense não estava na Libertadores, não ia para a Libertadores. E esse ano conseguiu, em 2021, vai disputar a Libertadores num grupo bem complicado. Vou falar sobre isso, algumas curiosidades do Fluminense em Libertadores, campanhas passadas, jogos que me marcaram muito, que eu acompanhei. Eu acompanhei 4 Libertadores, do Fluminense em 2008, 2011, 2012 e 2013. Eu vou falar muito sobre essa, mas também lembrar duas que aconteceram anteriormente. Então, vamos pro vídeo. Em 1971 foi a primeira participação do Fluminense na Libertadores. O time acabava de ser campeão brasileiro em cima do Atlético Mineiro em 1970 e disputava a Libertadores pela primeira vez. O Fluminense que teve no seu grupo, num grupo onde ali era basicamente o seguinte: você tinha 2 times de um país e 2 times de outro país no grupo. Nesse caso era Brasil e Venezuela, onde o Fluminense enfrentava o Palmeiras, também do Brasil, o Galícia e o Deportivo Itália, que são da Venezuela. O Fluminense ficou em segundo lugar naquela competição, mas não se classificou, porque naquela época só o primeiro colocado se classificava, para a segunda fase da Copa Libertadores da América, no caso, o Palmeiras. Em 85, o Fluminense também ficou fora da primeira fase. Dessa vez era um grupo Brasil e Argentina, onde os brasileiros eram Fluminense e Vasco, 2 equipes que fizeram a final do Campeonato Brasileiro de T4, vencido pelo Fluminense. O Fluminense teve também Ferrocarril Oeste e Argentinos Júnior, 2 times da Argentina. Resultado, terceira colocação. O Fluminense não se classificou, quem se classificou foi o Argentinos Júnior. Naquela competição, os 2 argentinos ficaram na frente dos 2 brasileiros, naquela competição. Vale destacar ainda que em 85 também teve um caso curioso. Fluminense e Vasco se enfrentaram e empataram em 3-3 na competição. Só que o resultado final desse jogo não foi 3-3, e sim 3-0 para o Fluminense. Isso porque o atleta do Vasco, Gersinho, teve uma escalação irregular, e isso acabou tirando os pontos do Vasco, dando a vitória ao Fluminense em 85. Vamos para a melhor campanha do Fluminense na história agora. Depois de mais de 20 anos sem disputar uma Libertadores, o Fluminense era campeão em 2007 da Copa do Brasil, que levava a Libertadores de 2008. O Fluminense encarou um grupo bem complicado, com o Libertad, que havia sido um campeão paraguaio, o Arsenal de Sarandi e a LDU. Guarde esse nome para já. Guarde esse nome desse time equatoriano, a LDU. Resultado, o Fluminense passou na primeira posição, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota aconteceu para o Libertad, que foi o último colocado do grupo, foi a única vitória do time no grupo, mas numa rodada onde o Fluminense já estava classificado, poupou alguns jogadores e acabou perdendo a partida. Nas oitavas de final, o Fluminense encarava o Atlético Nacional de Medellín, o time colombiano, que recentemente enfrentou o Fluminense na Sul-Americana em 2019. Resultado, no Atanásio Girardot, na Colômbia, o Fluminense venceu por 2-1. E no jogo da volta no Maracanã, num jogo numa terça-feira, 6 horas da tarde, totalmente aleatório um horário, para jogo, o Fluminense venceu por 1-0. Sabe quem fez o gol? Roger Machado, que hoje é técnico do Fluminense e em 2007 havia feito o gol do título da Copa do Brasil contra o Figueirense em 2007. Nas quartas de final, o Fluminense pegou uma pedreira impressionante. Pegava a equipe do São Paulo, que vinha de um bicampeonato brasileiro e conquistaria o tri em 2008. O time do São Paulo foi campeão em 2006, em 2007 e seria em 2008, comandado pelo grande Muricy Ramalho, que em 2010 seria campeão brasileiro com o Fluminense. Mas vamos chegar lá já na próxima competição. O Fluminense perdeu o primeiro jogo, por 1-0. O gol do Adriano, se eu não estou enganado, foi o Adriano que fez o gol.
Uma vitória por 1-0 do São Paulo sobre o Fluminense. O jogo da volta, o Fluminense abriu o placar no início do jogo e levou esse 1-0 até o segundo tempo. 1-0 que levava o jogo para as penalidades. No segundo tempo, o São Paulo empata o jogo, né, e deixa o Maracanã calado, né, porque ali era muito difícil. Mas logo na saída de bola, num lançamento lá, e Dodô marca o gol. Aliás, Dodô, que foi um cara bem importante para essa campanha do Fluminense. Ele faz esse gol, né, e faz um dos gols mais bonitos da história da Libertadores, num jogo contra o Arsenal de Sarandi, né, no Maracanã, onde o Fluminense aplica a goleada, a maior goleada da história do Fluminense na Libertadores. Uma vitória de 6-0 sobre o Arsenal de Sarandi. O Dodô faz o segundo gol e aos 48 todo o tricolor lembra desse gol. Você sendo nascido ou não, você lembra desse gol, que é um cruzamento do Thiago Neves aos 48 e o Washington faz de cabeça eliminando o São Paulo. Tem uma narração espetacular do Luiz Penido, né, do gol, né, do Washington, uma narração espetacular do Luiz Penido da Rádio Globo, na época era da Rádio Tupi, uma narração assim de arrepiar, que é inacreditável, né? Durante os tempos que a gente teve narrações históricas, eu acabei não fazendo essa, mas era um que estava na minha lista, que eu tinha muitas e acabei não conseguindo. Né? O Fluminense classifica para a semifinal enfrentando o Boca Juniors, que é campeão argentino. Todo mundo sabe a força que tem o Boca Juniors na Libertadores. E na semifinal, num jogo onde o Boca não jogou na Libertadores, que o Boca tinha uma punição, né? O Boca jogou no estádio do Racing, se eu não estou enganado. Me fugiu agora o nome do estádio do Racing. Né? O Fluminense empata em 2-2 com 2 gols de Thiago Neves, né? E o Boca, que tinha Riquelme numa grande fase, Palermo, Palácios, que recentemente jogou na Inter de Milão, era uma equipe muito forte, a equipe do Boca Juniors. Sempre foi, né? E vinha de um título mundial recente contra o Milan, era o atual campeão, né? Tinha vencido sobre o Grêmio em 2007, perdeu na final pro mesmo Milan, né? Meio que tiveram uma revanche. E o Boca empatou com o Fluminense em 2-2 na Argentina. No Maracanã, o Fluminense tinha vantagem de 0-0 e 1-1, né? Tinha vantagem dos empates 0-0 e 1-1. Primeiro tempo, o Boca pressiona bastante, o Fernando Henrique faz grande defesa, numa cabeçada, eu lembro do Palermo, mas no início do primeiro tempo, a bola cruzada e o Palermo, que era sensacional, toca de cabeça e faz 1-0 para a equipe do Boca Juniors. O Maracanã fica em choque, né? Mas numa falta no segundo tempo, Thiago Neves e Washington na bola, muita gente pensava, quem vai para a bola? Vai Washington? Vai Thiago Neves? Camisa 9 acertou um balaço no canto do goleiro. Esse jogo tem narração, né? Eu fiz essa narração, se eu lembrar, né? A memória não é muito boa, né? Mas se eu lembrar, eu coloco o link da narração aqui na descrição do vídeo. Vou tentar botar também o da narração do Luiz Penido no jogo contra o São Paulo. E com 1-1 o Fluminense já tinha vantagem. O Boca continuou pressionando. E o Fluminense, num contra-ataque fatal com o Dario Conca, numa bola tocada, o Conca praticamente corre o campo todo, chuta, a bola bate no defensor e mata o goleiro. O Fluminense virava o jogo. O Boca continuava a pressionar, né? Precisava de mais um gol para levar para os pênaltis, mais 2 para poder se classificar, fazendo mais dois, né? Fazendo 3-2, o Fluminense precisaria virar de novo. Só que não aconteceu, o Fluminense foi lá e fez 3-1 num contra-ataque, o gol de Dodô, né? Fazendo 3-1. Agora um ponto que dói, né? Dói um pouquinho, final de Libertadores contra a LDU, num jogo na altitude de Quito, né? O Fluminense iniciou a partida, um pouco, não sei o que houve, que o LDU abriu bastante, fez 4-2 no jogo de ida, né? E no jogo da volta é o que dói mais, né? A LDU no início do jogo faz 1-0, o Fluminense precisaria de 3 gols para levar para os pênaltis, né? Na final não tinha, não tem, né, gol fora de casa, e
Fluminense com o Thiago Neves numa noite inacreditável, faz 3 gols, um de falta maravilhoso. Também tem uma narração muito boa do Luiz Penido. Não sei se eu vou lembrar de colocar, porque é um pouco mais difícil de achar esse link, esse vídeo, né, dessa narração. E nos pênaltis o mesmo Thiago Neves acaba errando o pênalti, né? Thiago Neves, o Washington erraram os pênaltis, né? O Conca, se não me engano, foi o único que fez o gol de pênalti. E a LDU saiu campeão no Maracanã. Não foi um dia muito triste do Fluminense. Em 2011, o Fluminense era campeão brasileiro em 2010, logo em 2011 chegava. Por uma crise na diretoria, né, interna, o Muricy Ramalho pediu demissão no meio da competição. O Fluminense, no meio da competição, tinha perdido o seu treinador, que havia sido campeão brasileiro em 2010. O Fluminense acertava a contratação de Abel Braga, mas o treinador só poderia chegar numa eventual quartas de final / semifinal de Libertadores. E, então, o Fluminense tinha o seu auxiliar, que treinou o time bastante tempo, Anderson Moreira, hoje treinador do Fortaleza. Meu Deus do céu. Anderson Moreira treinou o Fluminense em Libertadores. O Fluminense tinha um grupo bem complicado, com América do México, Nacional do Uruguai e Argentino Júnior, que na época era campeão argentino do Clausura, né? Aquela questão de abertura, clausura é muito complicado, não vou explicar porque é muito complicado. O Fluminense passou em segundo colocado com 8 pontos. Pra você ter uma ideia de tão equilibrado que foi esse grupo, o Fluminense passou em segundo, o Nacional em terceiro, mas ambos tiveram o mesmo número de pontos, de vitórias, de empates, de derrotas e no saldo de gols. O Fluminense passou o número de gols feitos. Cara, o Fluminense tinha bastante mesmo, tinha 9 gols feitos contra 5 do Nacional. E desses 5, 2 foram contra o Fluminense numa partida. Das 4 foram contra o Fluminense, né? Que teve um empate em 2-2 no Engenhão, e no Uruguai o Nacional venceu o Fluminense por 2-0. Nas oitavas de final, o Fluminense enfrentava o Libertad. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 3-1, só que numa pane que deu, o Fluminense perdeu por 3-0 no Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, que seria um outro local de eliminação do Fluminense, a gente vai ver já já. Em 2012, o Fluminense seria campeão brasileiro em 2012, mas disputaria Libertadores também. Numa partida de semifinal de campeonato, na partida final de Campeonato Carioca, o Fluminense perdia alguns importantes jogadores daquela campanha. Fred, Deco, Jean e Carlinhos, que seria expulso no jogo de ida das quartas de final contra o Boca Juniors, ficaram de fora. O Fluminense teve com o time todo remendado para a final e havia perdido para o Boca Juniors no primeiro jogo por 1-0 nas quartas de final. Boca Juniors que enfrentaria o Fluminense na fase de grupos da mesma Libertadores de 2012, junto com o Arsenal Sarandi, olha ele aí de novo, e o Zamora da Venezuela, que era a primeira participação do Zamora né? O Fluminense que só teve uma derrota nesse campeonato, foi o líder do grupo, que inclusive fez a melhor campanha entre todos os times da Libertadores. O Fluminense fez a melhor campanha, poderia definir todos os jogos em casa. O Fluminense teve 15 pontos com 5 vitórias e uma derrota. Essa derrota para o Boca Juniors aqui no Rio de Janeiro. Mais um jogo que é muito lembrado, que é mais um jogo marcante que a gente vai lembrar, né? No jogo lá na Argentina contra o Boca Juniors, né? Onde o Fluminense venceu por 2-1, se tornou um dos poucos times, junto com Santos, Palmeiras, o Fluminense tornou o Paysandu e tem mais um que agora me fugiu da memória, os únicos times a vencerem o Boca Juniors na Bombonera. O Fluminense, com a melhor campanha, enfrentava o Internacional, empatando em 0-0 no Beira-Rio e com Cavalieri salvando o Fluminense, defendendo um pênalti nos minutos finais de jogo contra o Internacional. No Maracanã, Leandro Damião abre o placar no início do jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que no mesmo primeiro tempo viraria o jogo com gols de Leandro Eusébio e Fred. Inclusive, Fred é o maior artilheiro do Fluminense em Libertadores com 8 gols, que depois seria eliminado para o mesmo Boca Juniors que havia vencido, com uma derrota por 1-0 num jogo onde poderia ser muito mais que 1-0.
né, que o Fluminense tomou-lhe uma pressão danada contra o Boca Juniors na Bombonera. Vitória por 1-0, como eu disse, perdeu aí o Carlinhos expulso. Mas, antes desse jogo, o Fluminense tinha uma outra partida. Numa partida final de Campeonato Carioca, o primeiro jogo contra o Botafogo, onde o Fluminense ali perdia Fred, Deco, Thiago Neves. O Carlinhos foi expulso, também não jogou. Com o time todo remendado para um jogo de Libertadores, o Fluminense abriu o placar do jogo com o substituto de Carlinhos. Thiago Carleto bate uma falta que entra. O Fluminense pressionava, tinha chances, perdia grandes chances, perdeu uma chance claríssima de gol com o Rafael Moura nos minutos finais, aos 40 do segundo tempo. Logo no minuto seguinte, a bola sobrada, Santiago Silva faz o gol e o Boca Juniors eliminou o Fluminense em pleno Engenhão. Uma derrota que dói muito no torcedor do Fluminense. Em 2013, que é a última participação do time do Fluminense, o Fluminense tinha um grupo bem tranquilo, onde tinha Grêmio, o Huachipato do Chile e Caracas. O Grêmio, inclusive, que tinha vindo de uma pré-Libertadores. O Grêmio, né, que enfrentou a LDU, ou seja, quase tivemos outro LDU e Fluminense, né, na Libertadores, na fase de grupos. O Fluminense teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. A derrota foi para o Grêmio em casa, né, no Engenhão. Uma derrota por 3-0, onde o time fez uma partida péssima. Nas oitavas de final, o time enfrentou o Emelec, né? O torcedor do Flamengo tem pequenos pesadelos com o Emelec, talvez nem tanto, né, depois de 2019. E perdeu o primeiro jogo por 2-1 no Equador, no Jorge Escapua. O Fluminense perdeu por 2-1. Gol contra de Leandro Eusébio e poderia ter sido fatal. Só que Wagner fez esse gol que foi salvador. Em São Januário, né, com o Engenhão teve um outro jogo que ia receber do Botafogo, se não pela Copa do Brasil. O Fluminense recebeu o Emelec e venceu por 2-0 com gols de Wagner e Fred. E aí vem as quartas de final contra o Olímpia, que seria vice-campeão contra o Atlético Mineiro. A gente podia ter tido uma final brasileira em 2013. Fluminense e Olímpia empataram em 0-0 no Brasil. E no Paraguai, o Fluminense abriu o placar com menos de um minuto de jogo com o Rainer, que ali, depois de 2 anos, faria seu primeiro gol. Né? Maluco isso, né? O cara jogou a Libertadores pro Fluminense 2 anos sem fazer gol. E o Olímpia acabou virando um jogo onde Cavalieri não teve uma noite muito bonita. Né? E desde então o Fluminense brigou por rebaixamento, por muita coisa ruim. E na última temporada fez uma temporada assim que eu sou um cara muito otimista com o Fluminense, não esperava chegar tão longe onde o Fluminense chegou. E agora, obviamente, a gente se enche de confiança. Tem um grupo muito difícil. Vou falar sobre isso num outro vídeo que vai sair hoje também. Né? Esse próximo vídeo que vai sair vai ser um vídeo falando sobre o grupo do Fluminense e partidas históricas do Fluminense em Libertadores. Conto com a sua ajuda. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, passa pros seus amigos. Tamo junto. Saudações tricolores. Hoje é dia de Flu. E vamos nessa.